Irai-vos e não pequeis. Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior. Tem uma palavra de Deus para você, mas antes eu pedi para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. A nossa mensagem de hoje está em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Irmãos, o Senhor nos deixa um princípio muito importante através do escritor de Provérbios. Ele diz da importância de nós guardarmos o nosso coração, porque do nosso coração procede as saídas da vida. De fato, o nosso coração é uma fonte. As maiores decisões da nossa vida, elas são planejadas, elas são tomadas através do nosso coração. Por isso, nós precisamos guardar a pureza, a integridade do nosso coração. Em Provérbios também, o Senhor, usando o escritor, ele faz um pedido: filho meu, dai-me o teu coração. Ou seja, Deus ele se preocupa muito com o nosso coração, com o centro das nossas emoções. O coração fala da nossa alma, dos nossos sentimentos, onde nós planejamos, como eu falei, onde nós pensamos, onde nós tomamos as nossas maiores decisões. E, infelizmente, há muitas pessoas que não guardam o coração diante das dificuldades, diante das lutas, das perseguições. O próprio Jesus falou que nós iríamos sofrer perseguições. Ele chega a dizer que bem-aventurado aqueles que são perseguidos em seu nome. Ou seja, apesar de nós termos tantas informações através da palavra de Deus, para a gente se cuidar, para a gente se manter firme na presença de Deus, muitas vezes, apesar de ter tantas informações, nós não guardamos o nosso coração. Muitas vezes nós fazemos o nosso coração um depósito de mágoas, de ressentimentos, de pensamentos ruins, de desejos maliciosos. Isso acaba destruindo a nossa vida, acaba nos afastando de Deus, nos afastando das pessoas que nós amamos, porque muitas vezes nós não sabemos lidar com os percalços da vida, com as decepções e com as experiências que nós vivemos. Não sabemos lidar com isso, nós não preservamos, nós não guardamos o nosso coração. Quantas pessoas estão com o coração adoecido, doente, triste? Mas aqui o Senhor nos deixa esse princípio: guardar o coração é muito importante. Eu comentava há pouco, no início do vídeo, de um versículo do apóstolo Paulo que eu gostaria que você abrisse. Está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26, o apóstolo Paulo diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vou ler novamente o início: irai-vos e não pequeis. Como nós estamos falando aqui da importância de guardar o coração, nós precisamos tomar cuidado com os sentimentos que não são bons, principalmente esse sentimento chamado ira. Quantas pessoas, por conta da ira, da raiva, acabam não guardando o coração, não preservando o coração? Interessante que o apóstolo Paulo ele diz: irai-vos e não pequeis. O que ele está querendo dizer é o seguinte: ficar irado, ficar chateado, aborrecido é inevitável diante de alguma situação, mas você pode evitar de agir segundo a sua ira. Ou seja, se irar, ficar bravo, ficar chateado com algo é inevitável diante de situações que nós enfrentamos. Porém, agir segundo a ira, isso nós podemos evitar. Nós podemos evitar de liberar uma palavra irada, nós podemos evitar de tomar uma decisão, de agir segundo a nossa ira. Isso a gente consegue fazer. E nós conseguimos fazer isso como? Cheios da presença de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, não precisa abrir lá, a partir do versículo 19, 20, 21, o apóstolo Paulo ele fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz, ser longânimo. E uma das coisas do fruto do Espírito, tantas coisas importantes, ele fala de algo que me chama muita atenção. Ele fala de domínio próprio. Ou seja, no Espírito Santo nós alcançamos o domínio próprio. O que seria domínio próprio? Seria justamente isso. A pessoa que ela ficou irada, mas ela consegue se controlar. Se você, quando se depara com uma situação de dificuldade, ou uma situação que te deixa irritado, irritada, se você não consegue se segurar, se você acaba falando uma bobagem, você acaba agindo segundo a sua ira, se você faz isso, é porque você não está usando o fruto do Espírito. Você pode não estar usando, como você pode não ter o fruto do Espírito. Isso é preocupante, porque fruto do Espírito é justamente o resultado do nosso relacionamento com Ele. Quando nós nos relacionamos com Deus, com a pessoa do Espírito Santo de Deus, em nós é gerado o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, alegria, entre outras coisas importantes, e no caso o domínio próprio. É justamente o domínio próprio que vai nos manter, diante de uma situação calorosa onde a gente não vai agir segundo a ira. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, você pode
até se irar, isso é inevitável, mas você pode evitar de tomar uma decisão, de tomar uma atitude segundo a sua ira. E é justamente esse sentimento chamado ira que tem feito com que muitos não venham guardar o seu coração. A ira é inevitável, irmãos. A gente acontece situações que faz muitas vezes a gente ficar aborrecido, chateado, magoado, mas a gente pode, irmãos, evitar que esse sentimento ruim permaneça em nós, nos levando a tomar decisões, atitudes que vão certamente nos prejudicar e prejudicar outras pessoas. Então, irai-vos, mas não pequeis. Como está o seu coração? A palavra de Deus diz para a gente preservar, guardar o nosso coração. A pureza, a integridade, a santidade do nosso coração, e muitas vezes nós não somos vigilantes. E quando nós não fazemos isso, quando nós não guardamos o nosso coração, nós estamos correndo um grande risco de perder a presença de Deus. Em Salmo 51, não precisa abrir lá, a oração do arrependimento de Davi. Davi cometeu um erro gravíssimo diante de Deus. Quando ele se conscientizou do pecado, ele correu para os pés do Senhor para pedir perdão a Deus. Ele chega a dizer em um dos versículos que, se possível fosse, que Deus poderia tirar tudo dele, menos a presença do Senhor da vida dele. Ele reconheceu a importância da presença de Deus. Ele estava se sentindo vazio, ele estava se sentindo um caco. Ele entendeu que ele não guardou o coração dele. Ele avistou uma mulher bonita e, infelizmente, desejou aquela mulher, se deitou com aquela mulher, e justamente por conta desse erro, desse pecado, ele perdeu a presença de Deus. Mas ali, orando, arrependido, ele faz um pedido ao Senhor: torna-me a dar a alegria da salvação. Davi entendeu que, por conta dele não ter guardado, não ter preservado o coração dele, ele perdeu a alegria em Deus, ele perdeu a presença do Senhor. E como eu falei, quando nós não guardamos o nosso coração, nós corremos um grande risco de perder o que mais precioso nós temos na nossa vida, que é a presença de Deus. Abra em Êxodo, por favor. Êxodo no capítulo 32, olha o que diz o versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faza-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Aqui o capítulo 32 de Êxodo mostra exatamente o momento em que o povo estava na expectativa do retorno de Moisés. O povo já havia saído do Egito, eles estavam a caminho da terra prometida. Moisés estava liderando esse povo, conduzindo esse povo. Moisés então entendeu, sentiu a necessidade de buscar de Deus orientações, direções para continuar conduzindo esse povo. Então o que Moisés fez? Ele se propôs a subir no Monte Sinai para buscar de Deus as orientações que ele precisava para direcionar o povo, e na ausência dele, ele pediu para que o seu irmão mais velho ficasse responsável pelo povo. E assim foi feito. Moisés foi para o monte para buscar de Deus as direções. E Arão, seu irmão mais velho, ficou ali, mais velho que Moisés, digo, né? Ficou ali, responsável pelo povo. Sendo que os dias foram passando, Moisés nada de voltar, o povo começou a pressionar Arão: cadê teu irmão? Teu irmão nos abandonou aqui, nos tirou do Egito para morrer no deserto. Começaram a pressionar Arão. Arão, sofrendo aquela pressão, não soube lidar com aquilo. O povo pediu para que Arão mostrasse a eles os deuses que haviam tirado eles do Egito. Nós sabemos que quem tirou o povo do Egito não foram deuses, foi o próprio Deus, né? O Deus de Israel. Mas justamente por conta da ignorância, da falta de entendimento e da cultura também do povo de Israel, que durante muitos anos ficou no Egito, eles pensavam dessa forma. Por isso falaram com Arão para que Arão mostrasse, né, uma prova que de fato Deus que havia tirado eles do Egito estava com eles naquele momento de insegurança. E o que Arão fez? Movido na pressão, pediu para que eles trouxessem ouros, eles juntaram o ouro, derreteu o ouro, e Arão então construiu ali um bezerro de ouro. O que o povo fez? Se prostrou diante daquele bezerro e começou a adorar aquele bezerro. Depois de muitos dias, então, Moisés desceu do monte com as tábuas dos mandamentos. Moisés havia subido ao monte, como eu falei, buscando orientações de Deus para conduzir o povo, levou tábuas de pedra para que Deus então pudesse ali escrever, né, as suas leis, para que essas leis pudessem conduzir o povo. Moisés então está descendo o monte, aqui no versículo 19, Êxodo 32, 19, diz assim: e aconteceu que chegando ele ao arraial, no caso Moisés, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte. O que aconteceu? Quando Moisés está descendo do monte, com as palavras que Deus assim havia revelado a ele, quando ele chega lá embaixo do monte e vê aquele povo adorando um bezerro, né, aquele povo se movendo em idolatria, o texto vai dizer, irmãos, que acendeu o furor de Moisés, ou seja, acendeu a ira, o ódio no coração de Moisés. E movido pelo ódio, ele não guardou o coração que ele fez, as tábuas dos
mandamentos que Deus tinha registrado ali, a sua vontade, o que Moisés fez? Ele foi ao pé do monte e quebrou aquelas tábuas. E é justamente isso que acontece conosco quando a gente não guarda o nosso coração. Quando a gente não preserva o nosso coração e a gente se depara com algo que nos decepciona, se a gente não guardar o nosso coração, a gente acaba sendo movido pelo ódio, pela ira. E a gente pode quebrar aquilo que com muito sacrifício a gente construiu. Moisés ficou muitos dias no monte para Deus falar com ele. Depois de muitos dias, Deus se revela a ele, mas em fração de segundos, ele conseguiu destruir aquilo que Deus havia dado a ele. E aqui eu encerro a mensagem. Como que está o teu coração? Guarde o teu coração. Não permita que as decepções, que as lutas, que as dificuldades, que as perseguições na sua vida venham fazer com que você venha tomar decisões, atitudes, venha agir segundo a sua ira. O apóstolo Paulo diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Não peque. Não perca a presença de Deus por causa de bobagem. Não se engane na vida. A gente vai se decepcionar. Na vida, infelizmente, a gente vai se entristecer. Vamos sentir raiva, na vida a gente vai errar e na vida pessoas vão errar conosco. Mas diante de todas essas experiências da vida, porque fazem parte da vida, para o nosso amadurecimento, guarde o teu coração. Não permita que a ira venha te mover ao ponto de você fazer uma bobagem, porque aquilo que talvez você levou muito tempo para construir, para conquistar, por conta da ira e por conta de você não guardar o seu coração em fração de segundos, você pode botar fora. Moisés, em fração de segundos, quebrou aquelas tábuas. Não faça isso. Guarde o teu coração no nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida dessa pessoa que está ouvindo, assistindo essa mensagem. Eu não sei como que está o coração desse irmão, o coração dessa irmã. Talvez essa pessoa foi traída, foi traído. Talvez essa pessoa está decepcionado com alguém, está chateado com alguém. Talvez está até com um desejo de vingança. Ou talvez um desejo de suicídio, de tirar a própria vida. Talvez ela está decepcionada com ela mesma, eu não sei. Mas o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, é que o Senhor tenha misericórdia dessa pessoa. Eu oro na autoridade do nome de Jesus, repreendendo esse espírito de ira no coração dessa pessoa. Que esse mal, em nome de Jesus, seja repreendido agora. E que a paz do Senhor venha sobre esse irmão, sobre essa irmã. Que essa pessoa, a partir de hoje, ela aprenda a buscar o Senhor e preservar aquilo de valioso que o Senhor tem confiado a ela. Moisés, infelizmente, por conta da ira, não preservou aquilo de valioso que ele recebeu. O Senhor depois até reescreveu as tábuas, mas naquele momento da ira, ele não vigiou, ele não guardou o coração. Meu Deus, não permita que tal coisa aconteça conosco. Que no momento da dificuldade, da luta, nós possamos nos refugiar no Senhor, nos esconder no Senhor, em nome de Jesus. E se alguém, meu Pai, que, sei lá, talvez por conta da ira, da situação que aconteceu, tomou uma decisão errada, que o Senhor seja misericordioso, venha perdoar essa pessoa e venha dar a ele e a ela o direito dela recomeçar como o Senhor deu para Moisés. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, vou ficando por aqui. Mais uma vez, te peço, se inscreva no canal, deixa o seu like, se puder enviar esse vídeo para alguém. Com certeza Deus vai falar o coração dessa pessoa como falou com você. Até mais!